Bom, pessoal, terceira e última parte deste tema, parto vaginal. Vamos lá, parte 3, começando agora. Bom, isso aqui é fácil de decorar e difícil de entender esse processo. Mas o que está acontecendo agora? Nós falamos das fases do parto. Dentro dessas fases, que começa mesmo antes da concepção, né, da implantação desse embrião no útero, até o momento que essa criança vem ao mundo. Dentro dessas fases, a terceira fase, que é a fase do parto propriamente dita, nós temos as etapas. Dentro dessas etapas, ele tem uma sequência de fatos que acontece aí. E agora nós vamos falar dessa sequência, do momento em que essa criança encaixou e como vai ser o trajeto dela pela pelve. Normalmente, esta criança, ela vai encaixar na posição occipito transversa esquerda. Ou seja, ele tá com a cabecinha de ladinho assim. Deixa eu colocar um desenho, ele tá assim. Aqui está o narizinho dele, aqui está a região occipital, ele tá de ladinho, aqui tá as coxas da mãe. Ele, lá em cima, ele está nessa posição occipito transversa esquerda e depois, né, ele vai seguir aí os caminhos. Então, beleza, lembre-se disso. Então, quando ele encaixa, normalmente ele está na posição occipito transverso esquerda. Ele estando nessa posição, ele vai descer. Então ele encaixa, tem um encaixamento, né, o mecanismo pelo qual o diâmetro biparietal passa através da entrada pélvica. Pronto, esse menininho chegou ali e encaixou. No que ele encaixou, ele pode encaixar em 3 situações. Numa posição de um ciclitismo normal, ou seja, quando ele encaixou a distância do sacro e da sínfise púbica, é meio que equidistante e tranquilo. Ele pode se apresentar ali numa forma de assinclitismo anterior e assinclitismo posterior. O assinclitismo anterior é sempre difícil quando a gente olha a imagem. Dá uma impressão que esse aqui, ó, porque aqui é a região anterior da mãe, né? Dá uma impressão que esse teria que ser um assinclitismo anterior, mas não é, é um assinclitismo posterior, porque a parte parietal que está sendo mostrada é o do lado posterior com relação à parte parietal do filho com relação posterior da mãe. Mas isso aqui, né, o que pode cair é saber isso aqui, ó, que o assinclitismo anterior, a sutura sagital alcança o promontório e o assinclitismo posterior, a sutura sagital alcança a sínfise. É ao contrário. O posterior é o que encosta na sínfise e o anterior é o que tem contato com o sacro, ok? Ele vai descer, é o primeiro requisito para o nascimento dessa criança. A gente já falou disso aqui sobre o encaixamento nas nulíparas pode, né, acontecer antes do trabalho de parto. Ele vai fazer uma flexão, porque dessa flexão, na medida que o útero vai empurrando essa criança para baixo, quando ele toca no assoalho pélvico ali, ele começa a fazer uma flexão e o mentón vai encontrar com o tórax. Então ele se preparou aí. Nesse momento aqui, ele está então na occipito transversa esquerda. Quando ele está nessa posição, occipito transversa esquerda, ele vai fazer uma rotação de forma que a região occipital dele vai ficar voltado para a sínfise púbica, né?
e o rostinho dele para o sacro. Então a região occipital dele tá aqui, ó, em contato com o sacro. Por quê? Ele fez uma rotação externa. Ele estava de ladinho, rodou internamente. Ele fez isso para poder melhorar o diâmetro dentro do quadril. Então, quando ele faz essa rotação interna, ele vai fazer uma extensão, né, da região cervical e vai começar passando a cabecinha aqui. Olha que bonitinho. Então, a hora que ele faz essa extensão, ele volta a cabecinha para a posição que ele estava antes da rotação interna, que normalmente é um occipito transverso esquerdo. Então ele volta para essa posição, por isso que ele faz a rotação externa. Ele vai ter, então, nesse momento, a etapa, o mecanismo de expulsão. Primeiro vai tirar o ombro anterior e depois o ombro posterior. E é isso, nasceu. Quando a gente fala que tem que conhecer essas posições, essas variedades de apresentação, é porque se essa criança se encontra, isso aí depois vocês param o vídeo e vai quebrar a cabeça. Se essa criança se encontra numa posição occipito posterior direito ou occipito posterior esquerdo, ele vai ter que fazer uma rotação de 135 graus para chegar naquela posição necessária para dar sequência ao trabalho de parto. Aquela rotação interna que ela vai fazer, ele tem que fazer de 135 graus se ele começa o trabalho de parto nessa posição aqui, ó, occipito posterior direito. Se ele está na posição occipito anterior direito, ele vai fazer só 45 graus, ele vai só acabar de chegar ali, o sacro, o occipito vai chegar na sínfise. Lembre-se que quando ele faz rotação interna, o que ele faz? A região occipital vai para a sínfise púbica. Ele estava assim, imagine que é o sacro, ele fez assim. Então agora o sacro, desculpa, o occipito está transversal, imagina que o occipito agora vai para a região púbica. Agora, se ele está aqui, occipito posterior, direito ou esquerdo, ele vai ter que fazer 135 graus para chegar à posição ideal. Se ele está no que é o normal, occipito transverso esquerdo, ele vai ter que fazer 90 graus. Ok? Beleza. Alguns câmbios que acontecem aí na cabeça do feto, o caput sucedâneo, que é um edema abaixo do couro cabeludo, e um remodelamento, né? Você tem aí um modelamento da forma da cabecinha desse menino, né? A calota ali vai se remodelar para poder passar pelo canal de parto. Os mecanismos de parto na apresentação pelviana, até dói de olhar isso aqui. Aquele que a gente apresentou para vocês é o mais comum. Quem quiser decorar os 12 tempos do mecanismo, né, da apresentação pelviana, fique à vontade. E para finalizar, duas manobras. A manobra de breche, né, que vai facilitar a expulsão do braço e da cabeça, né, tá aqui. E a manobra de Mauriceau, que é quando a criança, né, aquela famosa cabeça última. É uma técnica para te extrair a cabecinha dessa criança. Então pronto, muita coisa. É isso aí, vida que segue. Valeu. Voltamos em breve.